Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Komm du norsk? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo hoje, quem que tá aqui é a Fabi. Oi, Fabi. Olá, Mil Crimers. A gente fez as pazes. Aí enviando mentiras no Twitter, né? Você mesmo sabe o que eu tô falando. Não, gente. Vocês nem sabem o que aconteceu. Aconteceu que quem é o nosso apoiador, né, que escuta as gravações ao vivo, agora escutou um episódio perdido ontem, porque a gente foi testar um software novo aqui, que a gente tá usando para gravar, e o negócio simplesmente deletou a gravação assim que a gente terminou ela. Deletou metade da gravação. Foi isso que aconteceu. E aí a Jéssica não podia, já ia ter que sair, e hoje ela tá no trabalho presencial, não ia conseguir gravar. Então a Fabi entrou pra gente terminar esse caso, aí contar a segunda parte, e eu tô gravando pela segunda vez, vai ser uma beleza. Vocês vão sentir na minha voz o ódio que eu tô de ter que gravar duas vezes o mesmo roteiro. Você tem algum recado? Apenas que se você tiver uma historinha pra me mandar, manda no 1001medinhos@gmail.com. Isso aí. E é isso, e tirando isso, me vê lá no mini episódio. A Fabi gravando os episódios maior que o nosso aqui, o principal. É mini, a gente continua chamando de mini, mesmo assim, foda-se. É nosso, a gente chama do que quiser. É um mini episódio, gente. É um mini. Mas é isso, então, bora continuar esse caso, que, pra quem não sabe, é a segunda parte, então se você não ouviu a primeira parte, escuta lá, da semana passada. Peraí, vou ouvir então. Fabião, eu tive que fazer um resumão aqui pra... então tá. É isso, gente. Bora pro caso de hoje. No episódio passado, então, a gente falou, né, do começo da carreira criminal do John, como ele foi um golpista e muito prolífico, né, e passou de golpes a sequestro e desaparecimento de mulheres, envolvimento com tráfico sexual. E a gente terminou ali quando o FBI começou a se envolver, e eles foram num dos locais, né, que uma das empresas fantasma dele tinha sede, e eles resgataram uma mulher de lá, que agradeceu muito porque ela suspeitava que o John estava planejando assassinar ela, porque ele tinha feito ela escrever um diário falso, e esse diário, por algum motivo, né, o último dia lá que ela tinha que registrar, dizia que ela estava indo se encontrar com um cara com quem ele queria incriminar. Nossa, que doidão, né? Maluco. Que coisa, né? Olha só, nada suspeito. Enfim, em 29 de julho de 85, então, o John ele voltou para o tribunal no condado de Clay para descobrir que ele era considerado culpado de quebrar as condições da sua liberdade condicional em 3 acusações. Em 21 de agosto, um juiz ordenou que a liberdade condicional dele fosse revogada, forçando ele a cumprir o restante da sentença de 7 anos atrás das grades, lembrando que tudo isso por aqueles desvios de dinheiro que ele fazia, os golpes, né? Não foi nada relacionado a nenhum assassinato até então. Então, foi interposto recurso que permitiu a ele permanecer sob fiança de $250 mil durante o processo de recurso.
Em maio de 86, na audiência de apelação, ele conseguiu, né, uma conclusão satisfatória. A decisão foi anulada, o que permitiu que ele ficasse fora da prisão, embora ainda em liberdade condicional. Em janeiro de 86, enquanto ele estava sob fiança, aguardando a audiência de apelação, ele foi novamente levado ao tribunal para enfrentar uma acusação de roubo. Uma das empresas dele, né, a Equity, ela foi contratada pela Beck Carry Systems International para comercializar sua gama de produtos. Então, esse contrato, né, incluía a publicação de brochuras, né, para anunciar a empresa, só que a Beck Carry Systems suspeitou que o trabalho ele não estava sendo feito. Assim, ele fala, pô, cadê os papéis aqui? Cadê o portfólio que você ia fazer pra gente? Não tinha nada. Né, e ele embolsou o dinheiro e não entregou nada. Então, o John chegou a forçar o Irv Blattner, né, que era aquele cara que a gente comentou no último episódio, que ele tentou incriminar, a forjar faturas, mas esse truque falhou e levou o John ao tribunal. O julgamento de 3 dias terminou no dia 30 de janeiro de 1986 e resultou no John sendo considerado culpado do roubo no valor de $3.600. O promotor distrital do condado de Johnson percebeu o passado criminoso de John e persuadiu o juiz a levá-lo em consideração ao sentenciá-lo. O juiz concordou com o promotor e sentenciou o John de 5 a 14 anos, além de uma multa de $5.000. Em 10 de julho de 1986, o John foi acusado mais uma vez e agora foi por 4 acusações de tentativa de fraude em um negócio. E apesar dessas acusações adicionais, o John ainda estava fora de custódia e continuou a administrar os seus negócios. Em janeiro de 87, ele contratou a Catherine Klimpit, que seria sua secretária. E esse trabalho exigia que ela viajasse pelo país a negócios em nome do John. A família dela estava meio desconfiada dessa oportunidade, porque parecia ser boa demais, e falou para tomar cuidado, né? Só que na primavera de 1987, ela desapareceu. E aí ela foi declarada desaparecida no dia 15 de junho desse mesmo ano, e o John foi interrogado, mas não tinha nenhuma evidência de que ele tivesse feito qualquer coisa, e o caso foi arquivado. Então aí a gente vê que as polícias realmente não tinham contato entre si, né? Porque ele já estava aí envolvido no desaparecimento de várias mulheres que tiveram contato direto com ele, né? Incluindo aí várias que foram supostamente para trabalhar com ele, desapareceram, e as polícias, né, de cada condado nessa época aí não tinha registro online nem nada, né? Então eles não tinham esse conhecimento, né, desse outro envolvimento dele com o desaparecimento de mulheres. Então meio que ficava por isso mesmo, assim. Em 16 de maio de 87, então, ele se entregou, né, na prisão do condado de Johnson para finalmente cumprir a sentença, né, de no mínimo 5 anos, porque aí tinha chegado ao fim os recursos e tal, né? E aí ele logo foi transferido para a penitenciária estadual do Kansas, e durante essa estada na instalação, o John sofreu uma série de derrames que resultaram na paralisia parcial do seu lado direito do rosto. Em 23 de janeiro de 91, ele já tinha cumprido o tempo mínimo exigido no Kansas e, com o seu bom comportamento, ele obteve liberdade condicional, mas ele foi imediatamente entregue aos funcionários da prisão do Missouri para cumprir o restante da sentença original, depois de quebrar os termos da liberdade condicional. Então ele foi transferido algumas vezes, né, ele passou por várias instituições, e na prisão do Missouri ele conheceu a Beverly Bonner. Ela trabalhava como bibliotecária da prisão. E algumas fontes dizem que eles já tinham se conhecido antes em uma empresa que os dois tinham trabalhado, mas não dá pra saber assim, o quanto eles se conheciam, se era apenas conhecido porque trabalharam na mesma empresa, se eram amigos, mas enfim, eles já tinham se visto antes. E aí eles começaram a conversar. O John tinha um grande interesse em computadores, né, e por isso ele foi encarregado de cuidar dos computadores da biblioteca da prisão. Ele atualizava software, fazia manutenção. E aí ele passou a ter contato constante com a Beverly, virou assistente dela na biblioteca, e eles começaram a ter um caso. Porque ela não estava feliz. Ela não estava feliz no casamento dela. Aquela coisa, né? A mulher ali no estado vulnerável, ele se aproveitava, né? Então, e ele também era casado, né? Lembrando aí. Que legal. Assim que ele saiu da prisão, o Joe... eu ia falar Joe, é John. O John. Ele ofereceu para ela o trabalho de administrar aquela empresa Hydroglow
que vendia vegetais orgânicos. E aí ela aceitou. Ele montou uma casa na Flórida para ela e ela se divorciou do seu marido, que era um médico que também trabalhava na prisão, chamado William Bonner. Sim, o William Bonner. Exatamente igual ao do Jornal Nacional. Eu imagino ela com a cara da Fátima Bernardes agora, né? Bibliotecária, a Fátima Bernardes. Mas era o William Bonner. O John permaneceu casado com a Nancy e a família da Beverly nunca mais a viu. Pra variar, né? Ela desapareceu. Sumiu. O ex-marido dela, que era aquele médico da prisão, ele recebia às vezes algumas cartas datilografadas com a assinatura dela, falando que a empresa estava enviando ela para várias missões pelo mundo e que ela estava, tipo, dando altos rolê, né? Uhum. Que ela estava indo para a Austrália, para vários países da Europa. E o William Bonner nunca duvidou da autenticidade dessas cartas. No entanto, ele achou muito estranho que em dezembro de 95, ela não foi no funeral do seu filho mais velho, um menino chamado Randy. Ele supôs que ela devia estar em algum negócio muito importante da empresa, mas, tipo, sabe, é o funeral do seu filho, sabe? Tipo, muito estranho. O que e pode assim, ser mais importante que isso? Exato. E uma coisa que eu acabei não colocando no roteiro, mas é que ele fez isso com várias vítimas, que foi, ele fazia elas assinarem papéis em branco, né? Por isso que ele enviava as famílias recebiam as cartas com assinaturas e não desconfiavam. Porque ele falava assim, você vai estar viajando, você não vai ter como mandar a carta, deixa que eu mando. Assina aqui esses papéis em branco, que aí eu mando pra você. Você vai deixar tudo aqui comigo, eu vou datilografando depois e você não precisa se preocupar com isso. E as mulheres confiavam nele, porque afinal de contas ele é um golpista, ele tem boa lábia. Se é uma coisa que ele sabia fazer, é ter lábia, né? E é isso. Não, assim, e aí tinha, tipo, toda a grana e tal, elas tinham alguma coisa, não era só falar, né? Ele morava numa casa foda. Ele tinha essa imagem, né, do homem branco, rico, classe média, né, o homem de bem. E aí ele conseguia convencer elas. Então, várias das vítimas dele, que a família recebia essas cartas assinadas depois, foi isso. Ele fazia as mulheres assinar papéis em branco. Que é um negócio, assim, que nem passava pela cabeça delas que ia ser alguma coisa horrível e acontecer e ele usar isso depois, né? Mas, enfim, é uma coisa que não se faz, né? Assinar a folha em branco, gente, pelo amor de Deus. Não façam isso. Nossa, é verdade, não façam isso. Quase nenhuma, não façam isso. Bom, em 1994... uma moça chamada Sheila Faith, de 46 anos, se apaixonou pelo John. Ela tinha conhecido ele na internet. Ela estava deprimida desde que o seu primeiro marido, que também chamava John, tinha morrido em 1991. A Sheila criava sozinha a filha que ela tinha com esse marido que morreu, que chamava Debbie, e a filha tinha 15 anos e era pessoa com deficiência. Ela conversava diariamente com o John pela internet e os dois se davam muito bem. E assim, se a gente for pensar, é muito fácil, né? Uma mulher de 46 anos, viúva, com uma filha que é PCD, tipo, é muito um alvo fácil, né, teoricamente. E se você pega os primórdios da internet também, né? As pessoas não tinham essa noção do perigo, que é você... Sabe, como é que você vai conversar? Da internet, né? Exato. É uma coisa, é bem complicado. Hoje em dia a gente, né? Se hoje em dia as pessoas ainda caem, né, nessas coisas, porque eu tô numa maratona de assistir Catfish agora que tá absurda, assim, porque eu tô com eu amo Catfish também. Eu amo, é muito bom. E se hoje em dia tem gente que cai nessas coisas, imagina naquela época, no começo da internet, né? Tipo, as pessoas encantadas, nossa, eu posso conversar com qualquer pessoa do mundo, sabe? E você acaba confiando, né? E ele era uma pessoa que tinha uma boa conversa, né? Sabia convencer as pessoas. Então, né? A gente era muito inocente, né, naquelas épocas ali. Muito. Posso fazer umas historinhas da Fabi que faz tempo que eu não faço aqui? Pode. Solta o som, DJ. Historinhas da Fabi. Não, uma amiga minha tava na casa de outra amiga minha, e aí elas estavam... Tipo, elas eram melhores amigas quando elas eram crianças, né? Assim, adolescente ali, né? Aí elas estavam sentadas na frente do computador um dia à noite, essa minha amiga foi dormir na casa da amiga dela. Aí, tipo, elas entraram no bate-papo da UOL, né? E aí, quando você clicava
tipo assim, tinha um espacinho embaixo, uma caixa, onde você digitava a sua mensagem, né? Que ia entrar lá no chat. Aí, quando você clicava, tipo assim, você apertava A, aparecia o que tinha sido digitado embaixo. Como que chama isso? É tipo... O autocomplete, né, do computador. É, tipo isso. Ele já foi escrito antes naquela caixinha, né, que fica salvo. Exatamente. Aí a gente descobriu, a minha amiga descobriu que a amiga dela... Enfim, né, essas duas pessoas aí descobriram que a mãe da amiga dela tava ali no bate-papo e elas conseguiram ver a mensagem e tinha umas mensagens assim, né? Eu e meu marido, a gente tá procurando. Ah, não! Cara, o que você descobriu dos seus pais quando é adolescente? Não fui eu, na verdade. Foi tipo assim, foi na casa... Falando. Foi tipo na casa de uma amiga minha, na verdade. Tipo, que situação horrível. A gente descobriu isso, tipo, dos pais dela, né? E aí, foi engraçado porque, tipo... Porque, assim, depois eu comecei a olhar pra mãe dela com outros olhos, assim, tá ligado? Falando, safadinhos, estão na internet procurando, né? Olha só, que coisa. Tipo assim, no shame, tá ligado? De maneira alguma. Adolescente, né? Apoio, sabe? Mas, tipo, sei lá, no outro dia que eu ia tomar café da manhã, eu olhava, assim, pra eles e ficava, tipo, meio... Tipo, então, acho que tá na hora da minha mãe vir buscar, tá ligado? É porque, assim, quando você é adolescente, você não quer saber que seus pais transam, né? Tipo, não, gente, os pais não até transam. Hoje, filha. Até hoje, né? A gente adulta, não, que isso. Mas, gente, seus pais são pessoas, né? Eles também podem ter aí seus fetiches e você não sabe. No meu caso. Nasci do repolho, né? Que nem... Isso, que nem diz o meu irmão, a mãe te achou no lixo, aquela, né, coisa básica de irmão. Mas, nossa, que ótimo. Olha aí, detetives catfish na vida real, né? Exato. Nossa, mas era épocas douradas da internet, nossa, né? Era muito bom. Eu adorava entrar em chat. O meu até primeiro eu nick... Também, nossa, eu adorava. Eu entrava no chat Terra. Meu primeiro nick era Farelo de Fandangos. Até hoje, cara, eu lembro. E eu entrava nas salas e tal. Aí tinha a sala de rock, a sala de metal, a sala nossa, de Senhor dos verdade. Anéis. Eu adorava, eu vivia em todas. Na de Harry Potter, na época, meu né? MSN era a Fabizinha emo. Ai, o MSN, eu não lembro o meu MSN. Mas era bom, era uma época boa. Não, era uma época ótima. Arrumei muito namoradinho na internet. Até hoje, né? Eu sou da época dos fakes também, do Orkut. Eu nunca tive muitas fake, amizades no fake. Nossa, era toda uma comunidade à parte, aquilo era surreal. Porque era meio que um chat, assim, você entrava pra conversar com as pessoas, só que você usava um perfil fake. Todo mundo sabia que era fake, né? Não era enganando ninguém. Mas era tipo isso, assim, era um chatzão geral e aí você tinha os fakes. Eu tinha preguiça de... muito tempo. Tipo, até hoje eu tenho preguiça de fake, assim, porque... Sabe, eu já tenho preguiça de entrar na minha conta. Sim. Imagina, tipo, num fake, sabe? Mas era bons tempos, gente. Não voltam mais. Saudades do Orkut. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Voltando, acabou a historinha da Fabi. Já cheguei tumultuando, né? Bom, quando ela conversava muito com ele, diariamente, assim, eles se davam muito bem. E ele dava pra ela toda a atenção que ela tava precisando. Então, o cara era tipo um super amigo, assim, sabe? Virou um ótimo amigo, companheiro. E aí, quando o John se ofereceu pra Sheila de levar a Debbie pra morar com ele, ela aceitou a oferta e anunciou feliz aos amigos que ela ia se mudar pro Kansas. Gente, é muito catfish, né? É muito catfish. Só que do mal, né? Porque a pessoa morre. Do mal. Horroroso. Porque a pessoa morre, né? Exato, é assassinada, que não, horrível. É muito doido.
Nossa, sabe o que isso me lembra? 90 Dias pra Casar, sabe? O programa. Sim, eu Amiga. nunca assisti esse. Nossa, amiga, eu quase participei, acredita? Sim. Eles até me mandaram e-mail esses dias, inclusive. Enfim, os amigos da Deb, da Sheila. Deb não, da Sheila, ficaram preocupados, né? Eles falaram assim, como assim, querida? Você está indo morar no Kansas com um sedutor da internet, né? E aí, ela falou, pois eu vou. E não quis ouvir ninguém. E aí, em 94, o John foi até a casa dela pra ajudar com a mudança. E essa foi a última vez que elas foram vistas. As duas, né? As duas. Uma coisa que eu não comentei é que o nick que ele usava nas salas de bate-papo de BDSM. Adivinha qual era o nome que ele usava? Ah, eu sei. Pera. Ted Bundy. Não, não era tão óbvio assim. Era não sei. Slave Master. Nossa. Pra quem não sabe, é mestre de escravos. Sim, ele usava. Que lindo. Que ótimo. E aí, pouco depois delas partirem pro Kansas, então, o irmão da Sheila, chamado William Howell, ele recebeu a primeira de muitas cartas datilografadas assinadas por ela, que contavam como ela e a filha estavam levando uma vida ótima. Mas o William, ele ficou muito desconfiado, né? Ele chegou a ligar pro Seguro Social para que localizasse o endereço novo da irmã e da sobrinha, né? Por meio dos cheques que eram entregues, né? Por conta da deficiência da Deb. Mas o administrador se recusou a divulgar as informações por considerá-las privadas. O que ele não sabia é que esses cheques, o John tinha aberto uma caixa postal. E aí, esses cheques, ele convenceu a Sheila a mandar tudo para essa caixa postal e ele estava recebendo lá e descontando esses cheques e embolsando tudo. Depois de ter assassinado as duas. Então, assim, eu acho que a Fabi não ficou sabendo, mas no primeiro episódio a gente contou o caso de uma moça que tinha uma bebê pequena, né, recém poucos meses de vida, que estava num abrigo e ele disse que era de uma organização para ajudar mulheres, enfim. E ele sabia que o irmão dele estava querendo adotar uma criança, porque ele estava com dificuldade para engravidar, ele e a esposa. E aí ele uniu o útil ao agradável, ou seja, ele assassinou uma mulher e vendeu a criança pro irmão. Sem o irmão saber, é claro, o irmão achou que estava pagando as despesas burocráticas, né, da adoção. E ele fez isso de novo aqui, né? Ele uniu as duas coisas. Ele queria mais uma vítima e ele aproveitou que a Sheila tinha a Deb, que recebia esse seguro social. E aí ele viu mais uma oportunidade de não só cumprir esse desejo dele de matar, mas de também ganhar dinheiro, que era outra coisa que ele gostava bastante, né? De roubar das pessoas e ganhar dinheiro fácil. Então, foi mais uma oportunidade aí que ele teve de fazer essas duas coisas. E aí, no outono de 94, essa administradora, né, do Seguro Social, eles receberam uma carta datilografada assinada por um cara, olha só, por quem? Pelo Dr. William Bonner. Que coisa. que era um dos médicos que o John conhecia, né, de nome, e aí ele falsificou, claro, né, toda essa declaração. Essa carta dizia que a Deb agora estava completamente incapacitada, era meio que um atestado, né, de saúde, e ela precisava de cuidados em tempo integral, o que aumentava os cheques, né, pagáveis a Sheila. Então aumentou o valor. Então depois de ele ter assassinado as duas, ele falsificou ali um atestado para dizer que ela precisava de mais dinheiro. E a administradora não contestou, né? Não foi atrás de verificar. Se fosse aqui no Brasil, ia ter que ir lá buscar, né? O cheque. Ia lá, o velho de maca morrendo, né? Que nem fazem os velhinhos, coitadinhos dos velhinhos, cara, de maca. Mano, eu fico revoltada. É muito absurdo, cara, é muito absurdo. Mas se fosse aqui no Brasil, ia acontecer isso aí mesmo. E, bom, a próxima... Um morto muito louco, tá ligado? Que horror. Pior que tem uns velhinhos, né? Os coitados lá não conseguem nem andar. E ter que ir lá, provar que tá vivo ainda. Sabe que esses dias eu tava vendo que no Japão eles estimam que tem, tipo, milhares de idosos, porque assim, lá tem essa teoria de que tem muita gente acima dos 100 anos, né? E aí eles falam que boa parte dessas pessoas já morreram, só que a família não informa o governo pra continuar ganhando pensão. E aí eles estimam que tem, tipo, milhares de idosos japoneses que morreram e ninguém sabe. E ninguém avisa. Ninguém avisa. E aí, inclusive, teve um caso que ficou bem famoso de um senhorzinho que só descobriram porque ele ia ser homenageado por fazer 110 anos, sei lá, sabe?
E aí, e foram atrás e ele tava morto dentro do apartamento há anos. Caramba! E aí encontraram o corpo dele. É bem surreal esse caso, assim, mas eu lembrei disso também. Enfim, né, gente? Estamos aqui pensando em outras coisas. Voltando, a próxima mulher a se envolver com o John foi uma jovem, a chamada Isabela Levica, de apenas 19 anos. Ela tinha imigrado da Polônia com seus pais quando tinha 15 anos em 97. E em 97, aos 19, ela começou a se interessar por BDSM e frequentar salas de chat na internet sobre a prática. E aí foi numa dessas salas que ela conheceu o John Robinson, né? Usando o nick ali de Slave Master. 9 meses depois que eles começaram a conversar, a Isabela saiu da casa dos pais, né, onde ela fazia faculdade também, em Indiana, e ela desistiu de tudo pra ficar perto do John, em Kansas City, onde ela se ofereceu pra ser sua escrava sexual permanente. Até aí tudo bem, né, gente? Cada um com seus fetiches, ela é adulta, ela está consentindo tudo, então tudo bem. O problema é que ela achava que ele era um homem que não era casado, né? Que ele tinha um relacionamento apenas com ela. Então ela apresentava as pessoas, né? Apresentava o John como o marido dela, e ele dizia que ela era a prima. Muito bem. Gente, essa aqui é a minha prima, traz ela numa coleira, tá ligado? Exatamente. Mas tipo, assim, ela achando que estava num relacionamento estável, enfim, né? Tipo, feliz, e ele não. Ele estava... É que nem namorar enganando. músico, né? Só você tá no relacionamento. Eles não. É só você, exatamente. Bom, a Isabela, ela costumava visitar a livraria de um homem chamado Robert Myers. Ela já tinha ido nessa loja várias vezes e podia ser considerada uma cliente regular já. Ela e o Robert conversavam sobre os livros que ela estava comprando e alguns outros assuntos que eles tinham interesse em comum. Em 18 de julho de 1999, a Isabela fez uma das suas visitas à livraria e dessa vez ela estava junto com o John e apresentou os dois ali e falou assim, esse daqui é meu marido. O casal estava prestes a ir embora quando a Isabela mencionou para o Robert que iria se mudar. E essa foi a última vez que o Robert viu a Isabela. Os pais dela continuaram recebendo aquelas cartas datilografadas contando as suas aventuras pelo mundo. O mesmo esquema dos outros casos, né? Isso, E a gente menciona esse caso do Robert porque ele foi uma testemunha importante, né? Porque ele fala, ela me chamou a atenção porque ela era meio gótica, assim, roqueirinha, né? E aí ele falou, me interessei por ela, mas ela falou que tava num relacionamento, a gente acabou virando amigo, porque ela era regular aqui na livraria e tal, e eles conversavam bastante. Então, tipo, ele lembrava dela, e ele lembrava exatamente dessa última vez que ela tinha ido lá, e ela falou, não, eu vou me mudar e tal, a gente vai viajar, e ele nunca mais teve notícia dela, nunca mais. Gente, então, será, né? O que será que aconteceu? Mais uma coincidência, né? De uma mulher que sumiu aí na vida do John. Já estamos aqui o quê? 5, 6 mulheres? Várias, né? Bom, tem também a história da Suzette Troughton, que não era uma novata no mundo do BDSM. Ela trabalhava como enfermeira e já frequentava a cena de BDSM há alguns anos. E diversas vezes ela manteve relações consentidas onde ela era submissa. Em muitos desses casos, se não for consentimento, é abuso, tá ligado? Exatamente. Se não tiver consentimento, não é BDSM, né? Exatamente. É o pilar central da prática, né? É o consentimento. Exato. Então... Em muitos desses casos, ela tinha usado a internet pra encontrar parceiros, e foi assim também que ela conheceu o John. Normal, né? Ia ser só mais uma desses rolezinhos dela aí. Ela gostava. Não, perfeito, eu adorei ela. Uhum. Ele se descrevia como um rico empresário de Kansas City. E após vários meses de contato por e-mail, o John fez uma oferta de emprego para ela, que era para ela ser enfermeira do seu pai que tinha diabetes. E que eles iam viajar em volta do mundo. Tipo, meu pai tá doente, eu sou muito rico, e aí antes dele morrer a gente quer viajar pelo mundo. Exato. Então vem com nós. E aí... Ela ficou super tentada com essa oferta, mas ela sugeriu que antes de que ela fizesse... Gente, muito sensata, né? Sim, antes disso, demais. Antes de ir pelo mundo, né, com um tiozinho que ela nem sabe quem é, ela sugeriu passar um tempo lá no em Kansas City, conhecendo o pai, que seria o cliente, né?
antes de tomar alguma decisão definitiva. Adorei isso. Muito consciente, né? Sim, ela tomou todos os cuidados possíveis, né? Mas, infelizmente, não deu muito certo. Assim, em outubro de 99, então, a Suzette e o John se conheceram pessoalmente. E aí, ele fez de tudo pra impressionar ela, né? E manter essa fachada de homem rico e tal. Porque ele foi buscar ela de limusine. Eles andaram, eles passearam, assim, pela cidade. Aí eles foram num bairro de luxo. E aí, numa das mansões, ele parou e falou, ali que mora meu pai, mas depois você vai conhecer ele não pode te conhecer agora, sabe? Porque ele dizia que o pai dele tava passando por uma recuperação médica, mas, tipo, ela é enfermeira, sabe? Ela, né, enfim. Na verdade, o pai dele tinha morrido há anos já, então ele já tinha planejado tudo. E aí ele colocou ela num hotel, com todas as despesas pagas, e ficou falando dos planos, né? Tipo, disse que eles iam viajar, que ela ia cuidar do pai dele, enfim. E aí, no final dos 5 dias que ela esteve no Kansas, a Suzette acabou aceitando essa oferta de emprego, né? E em 14 de fevereiro de 2000, ela fez a mudança para começar a sua nova vida. Nas 2 semanas seguintes, a Suzette morou em um apartamento pago pelo John, enquanto ele visitava ela regularmente. Ele dizia que tinha alguns negócios para concluir antes que eles pudessem começar essa carreira, né? E que o pai dele estava passando por um período de recuperação médica e por isso ela ainda não podia conhecer ele. Que conveniente, sem né? noção, Mas a né? mulher é enfermeira, né, porra? Se o cara tá passando por um negócio médico, tipo, seria meio, né, esperado que ela fosse... Se você vai dar volta ao mundo com ele, seria bom que você visse agora, né? Exatamente. Bom, durante esse tempo, porque a Suzette ainda tava... Ela conheceu ele na cena de BDSM, e ela falou assim, ele vai me pagar pra cuidar do pai, mas vamos se divertir enquanto isso, né? E aí eles transavam regularmente nesse tempo que ela ficou lá. E ela gostava de tirar fotos e tal, eles fotografavam várias coisas. E o que ele não sabia é que ela mandava essas fotos para uma amiga. Ela se correspondia por e-mail com uma amiga muito próxima. Essa moça chamada Crystal Ferguson. Então, ela mandava as fotos para a amiga, contava tudo o que tinha acontecido, como é que estava sendo a experiência, enfim. Mandando a fofoquinha, né? E aí a Suzette, ela desapareceu no dia 1º de março de 2000. Mas a amiga dela, a Crystal, ela continuou recebendo os e-mails depois dessa data e, assim, a princípio ela não desconfiou, mas ela começou a ficar com uma pulguinha atrás da orelha que foi crescendo cada dia. Porque a Crystal, ela percebeu que os e-mails estavam diferentes desde o dia 1º de março. Porque, querendo ou não, você tem um jeito de escrever na internet, né? Todo mundo tem. Dá pra você identificar como se é a pessoa que tá te falando, né? Que você sempre conversa, você até sabe. Tipo o jeito que a pessoa ri, sabe? KKKK. Tudo. Pontuação, sabe? Abreviar a coisa, enfim. E aí ela percebeu que tava diferente os e-mails. E toda a correspondência, assim, a Suzette não falava mais sobre as amizades passadas, não falava mais sobre coisas da vida dela que ela tinha passado, era só sobre o momento, sabe? Era só sobre, como tá sendo maravilhoso essas viagens, o John é muito legal... E esse tipo de coisa. Ela não falava mais sobre o que ela tinha feito anteriormente, assim. Todos os e-mails estavam assinados como Sus. S-U-Z, né? De Suzette. Mas esse é um apelido que ela nunca usou na vida dela. Ela nunca assinou Sus. Nunca. Nunca ninguém chamou ela de Sus. Não era algo normal. Então ali a Crystal já ficou assim... eu acho que não é a Suzette que está mandando esses e-mails. Bom, ela continuou recebendo esses e-mails e ela explicou da SUS, né? E nesses e-mails ela explicava como o seu mestre estava tratando ela super bem, que ela queria que a Crystal tivesse um relacionamento semelhante ao dela um dia. E a Crystal começou a suspeitar de que não era a amiga enviando. Só que aí, para expor o autor, ela decidiu fingir que não desconfiava de nada. E aí um homem chamado JT, que se apresentava como um mestre severo, mais justo, logo contatou ela. A Crystal notou que o estilo de escrita dele era muito parecido com aquele da Sus, né? Que é que era pra ser amiga, a nova amiga dela, né? E aí ela suspeitou que fossem a mesma pessoa. E depois de algumas semanas conversando com esse tal de JT, como se não tivesse nada de errado, ela começou a receber telefonemas dele. Em seguida, um novo contato começou a enviar e-mails para ela,
um segundo homem chamado Tom começou a escrever e-mails e se oferecendo para ser o mestre da Crystal. E novamente ela estava desconfiada de todo mundo, tipo da Sus, desse novo JT e do Tom. O Tom, que é esse cara novo que apareceu, ele deu para Crystal uma série de números de telefone com os quais ele poderia ser contatado a qualquer momento. E aí, por meio de um amigo policial, a Crystal rastreou esses números e todos eles levavam para a mesma pessoa, que era o John Robinson. A mãe da Suzette, uma mulher chamada Carolyn, também estava recebendo cartas assinadas pela sua filha. Enquanto nas cartas a Suzette dizia que estava com o John viajando pelo mundo, todos os selos eram de Kansas City. Nossa, que coisa, gênio. Né? Cara, por isso que eu falo, esse cara, ele não é, assim como todos serial killer, ele não é inteligente, gente. Não veio com essa baboseira. Eu acho tão nossa, besta. eles eram muito inteligentes. Nossa, ele era um homem tão inteligente. Não era. Não. Ele era burro pra caralho. Além disso, ela também conhecia a escrita da filha e sabia que a Suzette cometia vários erros gramaticais e de tipografia. Enquanto essas cartas não tinham nenhum erro, elas estavam perfeitas. E aí, quando a Carolyn cobrou do John explicações de onde estava sua filha, ele reclamou que a Suzette tinha deixado ele na mão, dizendo que ela tinha fugido do trabalho, junto com um homem que ela tinha acabado de conhecer e que ele não via ela desde então. E a irmã da Suzette, uma outra mulher chamada Dawn, contatou a polícia de Overland para contar a história e descobriu que o John já estava sob investigação anteriormente, né? Porque aí começou alguns departamentos de polícia a levar a sério, né, todas essas suspeitas em cima do John, finalmente. E aí eles começaram a organizar ali uma investigação, mas bem por baixo dos panos, assim, era bem... Não tinha nada oficial, assim, até que depois foi feita uma força-tarefa, né, mas a princípio eles realmente falaram, não, tem alguma coisa aqui, sabe? Tiveram policiais que se interessaram mesmo e falaram... Tem alguma coisa errada, porque não pode ser coincidência o nome desse cara aparecer em tanto caso suspeito de mulher que desapareceu. Então, pois é. E aí, em 29 de março, a Crystal, que era aquela amiga da Suzette, né, que estava recebendo os e-mails, ela foi contatada pelo detetive Jack Boyer, do Departamento de Polícia de Lenaxa, por causa dessa amizade dela com a Suzette. O detetive explicou que ele fazia parte, então, de uma força-tarefa que tinha sido criada, que estava investigando o desaparecimento da Suzette, né, entre outras mulheres aí. Depois de discutir o caso com a Crystal, então, ela mencionou para ele os e-mails que ela recebia da tal da Sus, né, era para ser amiga dela, mas ela sabia que não era, e os novos contatos, né, aqueles caras que foram falar com ela, e as suspeitas que ela tinha de que era tudo a mesma pessoa. Então o detetive concordou com essas suspeitas dela e pediu para ela continuar a conversar com ele por e-mail, como se nada tivesse acontecendo, como se ela não soubesse de nada, mas que passasse as cópias para a polícia, né? Porque eles tinham medo que ele fugisse, ou que ele tentasse alguma coisa contra ela, enfim, porque se ele suspeitasse, né, que estava sob investigação. E aí, na busca pela Suzette, os detetives descobriram que ela e o John ficaram no motel Guest House em fevereiro. Eles fizeram testes, né, no quarto onde eles tinham se hospedado e descobriram manchas de sangue no quarto, né, mas não conseguiram determinar a origem das manchas. E já em outro hotel, o Extended Stay America, o John frequentava regularmente, ele também pagava várias mulheres para a estada delas nesse hotel. E foi o caso dessa mulher que não foi identificada, né, de Dallas, que ela tinha reservas pagas pelo John, que logo se juntou a ela no quarto 120 em 23 de abril de 2000. E aí o FBI ficou vigiando o hotel e reunindo evidências contra ele, e eles sabiam que ele estava hospedado lá com essa mulher. E assim, mesmo tendo vários casos de mulheres que desapareciam, né, ao longo dos anos aí que tinham contato com ele, também ele se envolvia com muita mulher, muita. E aí, claro, ele não vai matar todas também, né, porque senão ia ser pego muito rápido. Mas tinha muitas mulheres que também acusavam ele de abuso. E só que tem toda a questão também do tabu do BDSM, né? Porque já é difícil pra mulher relatar abuso, né? Abuso sexual. Então você imagina ela falar assim, não, eu aceitei que ele me batesse, mas ele continuou batendo mesmo eu pedindo pra ele parar, sabe? A polícia não ia levar a sério, né? Então teve muitos casos, assim, de vítimas dele que elas realmente não relataram nada pra polícia, sentiram vergonha, enfim. Mas ele também foi envolvido em vários casos de abuso sexual e violência, né, contra mulheres
além desses assassinatos. É muito louco, porque aí vai começando a mostrar, né, que tava sempre ali o tempo inteiro e as pessoas só não olhavam porque o cara é um privilegiado, né? É o velho branco, rico, sabe, de família perfeita, que ninguém suspeita. E mesmo ele não tendo uma ficha limpa, né, porque o cabra já foi pego várias vezes pela polícia, mas como então. é crime, né, de sonegação, desvio de dinheiro, colarinho branco, né? É diferente, né? Eles não davam muita bola. Bom, depois de 5 dias, o John ordenou que a mulher voltasse para Dallas e se preparasse para se mudar para o Kansas. Ele prometeu ajudá-la na mudança, mas nunca apareceu. Ela tentou ligar para o John, mas não conseguiu mais nenhum contato com ele. E o John tinha tirado várias fotos dela em poses de submissão e ela queria essas fotos de volta. Mas, como ela era incapaz de entrar em contato com ele, ela chamou a polícia. E aí, gente, aqui um conselho. Não tira foto, nem faz vídeo pelada com ninguém. Pode ser seu namorado. Não faça. Uhum. Não faça como eu. Ai, que horror. E 2 policiais de Lenaxa, que é essa cidade aí, entrevistaram a mulher. E depois de ouvir a história, eles conversaram com o FBI. E aí, pela primeira vez, eles souberam do arquivo que o FBI tinha sobre o John, que incluía suspeitas de prostituição e tráfico sexual. Em 19 de maio de 2000, o John foi novamente objeto de uma reclamação de outra mulher não identificada. E aí ela disse aos detetives que durante a sua estada nesse hotel, o John repetidamente ultrapassava a marca segura, que era combinada pelos atos de BDSM, assim como ele fez com as mulheres anteriores. Ele acabou espancando ela de verdade, assim, e tirou várias fotos. Quando ela reclamou, o John foi embora. E desconfiados que ele já tinha feito várias vítimas fatais e temendo que ele agisse novamente, a força-tarefa do FBI decidiu que o John estava se tornando muito perigoso e então tomaram a decisão de prendê-lo. Só que para isso eles precisavam de uma causa provável, né? E eles precisavam também de um motivo para revistar a casa dele e as propriedades dele. Porque o próprio cara que no primeiro episódio a gente comentou do cara que era o agente de condicional dele, que tentou fazer uma investigação e tal, e tentou manter ele atrás das grades e não conseguiu justamente porque ele tinha dinheiro para sair. Botavam fiança, ele saía. Então eles sabiam que, pra pegar ele e ele ficar preso de vez, eles realmente iam ter que pegar alguma coisa séria, assim. Nem que pra isso eles tivessem qualquer desculpa, que nem eles fazem com o mafioso, né? Vários casos de mafiosos que a polícia conseguiu pegar, não por crimes da máfia, mas por coisa menor. Isso, exato. Daí prende o cara. Que nem o Jay Simpson, né? Também. Prende o cara, consegue um motivo, né, pra ter um mandado de busca, e aí você vai ter ali as provas, vai conseguir recuperar as provas para os crimes maiores, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o John foi preso em junho de 2000, na fazenda dele. Isso porque o FBI tinha a desculpa perfeita para prender ele, porque o que aconteceu? Uma mulher apresentou uma queixa para ele de agressão sexual, né? Assim como já tinha acontecido antes. Só que ela também acusou ele de roubo. E o que ele tinha roubado? Uma mala cheia de brinquedo sexual. O cara teve a cara de pau de roubar a mala de dildo de pinto de borracha da mulher, cara. Sério. Ele não perdia uma oportunidade de roubar, sério. É absurdo. E, enfim, era o que eles precisavam, né? Porque eles falaram, bom, a gente tem que recuperar os bens da moça, né? Que ela, né, quer de volta. E aí eles conseguiram essa acusação de roubo, deu a eles a causa provável que eles precisavam para obter mandados de busca na propriedade. E aí, na fazenda, né, que ele tinha, que não era na casa, né, que ele morava com a família dele, mas assim, nessa fazenda, a força-tarefa encontrou os corpos em decomposição de 2 mulheres que posteriormente foram identificadas como a Isabela Levica, que era aquela jovem de 19 anos, e a Suzette Trotten, que era a enfermeira. E elas estavam em tambores químicos, aqueles tambor, né, enfim, com tampa e tal. E aí, eles também, nessa busca, eles encontraram registros de que ele tinha alugado aqueles depósitos, sabe, garagem. Isso ficava do outro lado da fronteira, né, no estado do Missouri, e eles vasculharam esse depósito que ele tinha alugado, onde tinham 2 garagens, e aí eles encontraram mais 3 tambores, 3 barris
desses barris químicos, semelhantes aos encontrados na fazenda, que nesses tinham os cadáveres posteriormente identificados como o da Beverly Bonner, da Sheila Faith e da filha dela, a Debbie. Os exames mostraram que todas as 5 mulheres foram mortas da mesma forma, que é por um ou mais golpes na cabeça com um instrumento contundente. E depois eles determinaram que era um martelo que ele usava para assassinar essas mulheres. Nossa. Em 28 de julho de 2000, o John também foi acusado do assassinato de Lisa Stasi, que tinha desaparecido em 1985. E também da interferência agravada na custódia dos pais no caso da sobrinha de John, que se acredita ser filha de Lisa, Tiffany. Aquela menina que ele falava que era... Isso, que ele deu pro irmão, né? Ele deu pro irmão adotar. Isso. Que ele falou que ele tinha contato, ele falou pro irmão que ele tinha contato com agências, né, de adoção e tal, só que ia custar, tipo, 4 mil, 5 mil dólares. E o irmão acreditou e deu dinheiro pra ele, achando que ia pagar os custos, né, tipo, burocráticos, enfim. E ele apareceu com essa criança pro irmão, o irmão não desconfiou de nada, o irmão, inclusive, recebeu depois os documentos da adoção, não sabendo que era tudo falsificado pelo John. Então, essa menina depois, né, ela conseguiu fazer exame de DNA e confirmou que ela era filha realmente a filha da Lisa. Da Lisa. E no final de janeiro de 2001, o promotor apoiou 3 acusações de assassinato, com mais 56 acusações de falsificação. O John foi acusado de falsificar os cheques de previdência social destinados a Sheila e Debbie Faith, que nem a gente tinha falado antes. E o julgamento de John Robinson começou em 16 de setembro de 2002. O caso dele foi o primeiro no estado do Kansas a potencialmente terminar com uma sentença de morte. Em todos os casos anteriores, o réu conseguia negociar um acordo judicial para evitar a sentença de morte. Normalmente eles trocam, né, por life in prison, né, que é prisão perpétua, né? Prisão perpétua. E realmente a escolha dos acusados, né? Tipo, eles falam, não, eu vou te falar, eu vou confessar outro crime, vou falar onde tá o corpo, né, de outra vítima. E o John, ele não quis falar nada, ele se declarou inocente, tipo, ele quis manter, né, o controle das informações que ele tinha. Porque, querendo ou não, é isso, né, é manter essa sensação de poder, que é a única coisa que ele ainda tem, né, que é o poder de saber que as famílias das outras vítimas que ele teve, que ninguém sabe, só ele sabe onde elas estão, só ele sabe quem elas eram. Então, acho que aí é uma falsa sensação de superioridade, exato, né? Que ele não vai abrir mão disso, né? E aí a promotoria, chefiada pelo promotor público Paul J. Morrison, acusou o John de 8 acusações, né, incluindo os assassinatos da Suzette Trotten, da Isabella Levica e da Lisa Stasi. Ele também argumentou com sucesso, antes do julgamento, que embora o John fosse julgado separadamente pelos assassinatos da Beverly Bonner e da Sheila e da Debbie Faith no Missouri, esses casos eram tão cruciais para as atividades dele, né, para mostrar como ele tinha um padrão e como ele era um serial killer, que os casos deveriam ser incluídos como evidência, né, no padrão de crimes, porque a gente já viu em vários outros casos de serial killer, né, que a defesa consegue que não sejam usados casos anteriores, né, no julgamento, tipo, ele matou 3 pessoas, no julgamento da terceira pessoa, da terceira e última vítima, não pode falar das outras primeiras vítimas, sabe? Só que dessa vez eles conseguiram com sucesso mostrar que isso faz parte, né, do ritual dele, elas eram mostrar esse padrão de comportamento, padrão de vítima, né, como ele ia atrás dessas mulheres, enfim. E a defesa, como eu comentei, o John se declarou inocente, e o argumento deles era de que foi inteiramente baseado, assim, eles dizem que a acusação se baseou em evidências circunstanciais. Ignora os corpos encontrados na fazenda dele, né? E todas as ligações que ele tinha. É que de qualquer maneira, eu entendo, é circunstancial, sabe? Mas, tipo assim, não é possível que seja tanta coincidência, sabe? Tipo. Exatamente. Sacou? Mas é circunstancial, tipo, ninguém viu ele colocando, matando as mulheres, mas... É muito difícil acontecer isso, né? Gente, peraí, né? Exato. Pegar com a mão ensanguentada ali, com o martelo na mão, né? É quase praticamente impossível. Mas assim, você soma, né? 1 mais 1 é 2. Não, tipo, né? Tem muitos casos que são concluídos dessa forma, né? Exato. Tipo, olha, tem tanta circunstância que, tipo, não existe... Porque vamos supor que
cada mulher dessas foi morta por uma pessoa diferente. Os assassinos decidiram, vamos enterrar aqui na fazenda do John. Enterrar não, né? Deixar num barril. Botar no barril, não faz sentido. Mas eu entendo também que, a defesa já tá com um trabalho meio impossível ali, porque o cara decidiu se declarar inocente, né? Exato. Então, eu acho que os advogados não tinham muita saída, se eles vão falar o quê, né? Isso é o que eles conseguiram ali argumentar, né? Eles falaram eles admitiram que as evidências apresentadas ligavam o John a essas 5 mulheres, mas não as suas mortes. Portanto, o caso não foi comprovado. O Patrick Berrigan, que era o advogado de defesa, ele apontou que nenhum outro suspeito em potencial foi investigado e o John foi o único foco da investigação policial. E apesar do fato de que outras pessoas desconhecidas tiveram amplas oportunidades de cometer os assassinatos, esses suspeitos em potencial foram negligenciados. Quando você tem uma pessoa de interesse, assim, que é um suspeito tão sólido, que nem a polícia tinha, né? Eles têm que ir até o final pra realmente ver se tudo se encaixa, né? E quando você encontra os corpos das vítimas na fazenda dele, fica meio óbvio, né? Que não tem por que ir atrás de outra pessoa. Exato. É que nem o Navolver, né? Também. Em 29 de outubro de 2002, depois de 11 horas de deliberação, o júri retornou com o veredito de culpado em todas as acusações. 3 dias depois vem a fase de penalidade do julgamento, que é quando eles dão a sentença. Até falei disso no episódio passado lá do Polanski, que eles não é que nem a gente vê no filme, né? Que você está acusado, julgado, morte, cadeira... Eu ia falar cadeira de morte, não, é cadeira elétrica. Não é assim, né? Demora. São, tem vezes que demora muito mais, assim, que 3 dias. Enfim. De acordo com a lei estadual do Kansas, tinha 2 opções para ele nesse caso, que era a prisão perpétua ou morte por injeção letal. Para ser condenado à morte, o júri tem que ser unânime na decisão. E a defesa pediu prisão perpétua, usando membros da família do John para pedir misericórdia. A Nancy Robinson, mais uma vez, se posicionou. Quando questionada, ela aceitou que o seu marido era culpado porque o júri considerou culpado. O júri, entretanto, rejeitou todos os apelos e anunciou a sua decisão de morte por injeção letal. O recurso da defesa também foi rejeitado em 21 de janeiro de 2003, quando o juiz formalmente deu a John a sua sentença de morte e prisão perpétua pelo assassinato de Lisa Stasi, cujo corpo nunca foi encontrado. Eu acho meio cabuloso isso daí de você dar o poder de matar uma pessoa, principalmente para estadunidense, né? Exato. Só que nesse caso, como ele ia ser julgado em 2 estados, né, ele acaba não sendo executado, né? Porque em março de 2003, ele concordou em ser extraditado para o Missouri, né, para esse outro julgamento, enfrentar as 3 acusações, né, de assassinato aí pela Beverly Bonner, a Sheila Faith e a Debbie Faith. E em 24 de abril de 2003, ele se declarou inocente, de novo, das 3 acusações. Mano. Aquela coisa, né? Ele a única coisa que ele ainda tem, né, esse sentimento de tentar... Não, porque eles eram muito inteligentes. Nossa, não. Em 16 de outubro de 2003, o John voltou ao tribunal para anunciar por meio de seus advogados que, na verdade, ele queria mudar a declaração, porque ele fez um acordo, né? Ele negociou com a promotoria para se declarar culpado dos 3 assassinatos, e em troca desse apelo, ele foi condenado à prisão perpétua, então ele escapou ali da condenação de morte, né, que tinha recebido no Kansas. Mas como parte desse apelo, ele também confessou mais 2 assassinatos, né, que ele não tinha sido acusado porque os corpos não foram encontrados, e a gente sabe aí de todo esse tempo, né, envolvido com true crime, que é muito difícil você provar assassinato sem ter um corpo. Muita gente consegue escapar por conta disso, né, escapar da justiça. Não e é essas impossível, 2 vítimas... mas eles... Desculpa te interromper, amiga. Não, pode falar. Não é impossível, mas é muito difícil. Eles costumam dizer que sem corpo, sem crime, né?
exato. Por isso que é muito importante o corpo e a arma do crime. São as duas coisas mais importantes sempre. Porque o corpo também, ele conta a história, né, do que aconteceu ali, pelas evidências e tal, pelos exames médicos, enfim, tem as evidências no corpo da vítima, né, e aí se você não tem isso, é muito, muito difícil você determinar o que aconteceu, né. Mas enfim, ele nesse acordo, ele admitiu ali o assassinato dessas duas vítimas que foram identificadas como a Paula Godfrey, de 19 anos, que desapareceu em 84, e a Catherine Clampett, de 27 anos, que desapareceu em 87, que foram as duas que tinham respondido às vagas de emprego dele, né? Que a gente tinha comentado lá no outro episódio também. Em 2005, a Nancy Robinson pediu o divórcio após 41 anos de casamento. Gente, é muito tempo. Alegando incompatibilidade e diferenças irreconciliáveis. Sim, finalmente, ele é um serial killer. Eu acho que não tem motivo melhor, né, pro divórcio. No ano seguinte, a filha de Lisa Stasi, conhecida desde a falsa adoção como Heather Robinson, entrou com uma ação civil contra o Truman Medical Center em Kansas City e a assistente social Karen Geddes. O processo acusou a Karen de colocar o John Robinson em contato com a Lisa e a sua filha, que na época era recém-nascida, em 84. Depois que ele disse para Karen que dirigia uma organização de caridade ajudando mães solteiras com bebês brancos, foi aí quando a agente social colocou eles em contato, né? Isso. Ele ligou especificamente falando isso, assim, não, eu procuro mães solteiras com bebês brancos, e eles não acharam suspeito, tipo, por que você tá perguntando a cor da pele da criança, assim. Não, tipo, sabe? Gente... Em 2007, a Heather e o hospital chegaram a um acordo por uma quantia que não foi revelada e que a Heather disse que dividiria com a sua avó biológica, Patrícia Sylvester. A Heather ganhou um segundo julgamento em 2007 que impedia o Joe Robinson de lucrar com qualquer futura venda potencial de livros ou direitos de filmes. Isso daí é muito doido, né? Porque o que teve de serial killer vendendo história, vendendo coisa pra ficar rico na cadeia, até fazerem a lei, né? De que não pode mais. E não são todos os estados, né? Eu não sei se todos têm essa lei, enfim. Ali no Kansas, então, a Heather conseguiu, né? Ela teve que entrar com o processo. Exato. Isso. A polícia de Kansas e também no Missouri, eles afirmam que longos períodos do tempo da vida do John permanecem sem explicação, e eles temem que tenham outras vítimas não descobertas. O investigador até disse o seguinte: ele manteve o segredo sobre o que fez com as mulheres, ele nunca vai contar. É o último controle que ele tem. Existem provavelmente outros barris esperando para serem abertos, outros corpos esperando para serem encontrados. E é isso, né? Eu também acho que com certeza ele teve mais vítimas, com certeza ele esteve envolvido aí em uma rede de tráfico sexual, porque ele se passou por representante de organizações que ajudavam mulheres em situações vulneráveis, sabe? Não foi só com a Lisa Stasi ali pra roubar a criança dela, sabe? Foi outras mulheres que ele forçou a se prostituir ali e no bordel dele, enfim. Então eu acho que teve muita mais coisa, muito mais vítimas aí, não apenas vítimas fatais, mas vítimas de abuso, de violência, né, da parte dele, e que a gente nunca vai ficar sabendo, porque ele nunca vai falar. Pois é. O John atualmente tem 79 anos, ainda está vivo, né, ele permanece no corredor da morte no Eldorado Correctional Facility no Kansas. E teve alguns livros, né, lançados sobre ele. Se eu não me engano, teve também, tipo, episódios de séries que foram baseados no caso dele, justamente por essa questão da internet, né, que era uma coisa que chamou atenção na época, porque não se tinha registro, né, de assassinos procurando pessoas online. E eu acho que aí já gerou um medo, né, criou um medo aí para as pessoas que não existia antes, né, elas perceberem que a internet aí é uma terra sem lei, que pode acontecer coisas horríveis com pessoas que você conhece online, assim como pode acontecer coisas boas também, né, gente? Mas, enfim. É isso, gente. Tem algo a acrescentar? Tenho. Tem um ator que chama John Robinson. É? Que ele é do Lords of Dogtown, é o loirinho bem cabeludinho, sabe?
Meu, Ele coitado, parece, tipo, tem- o irmão perdido dos Caramba. Hanson, sabe? Mas ele... Mas ele era meu crush, assim, na adolescência. Então, toda vez que você fala John Robinson, eu fico tipo, poxa, Poxa, que triste. tristeza. Nossa, coitado, cara. Ele tem realmente mesmo. É que o assassino é John Edward Robinson. É, Então, né? mas se você procura por John Robinson, aparecem os dois. As É. fotos. É, Nossa, Mas, enfim, velho, que zoado. era o meu crush da adolescência. Bom, vamos ler os comentários, então, do último episódio. Vamos lá. Que é da primeira parte do John Robinson. Eu vou ler o comentário da Nívia, porque no episódio passado a gente leu o comentário do Diogo, que é o meu amigo, que ele é professor e tava falando pras crianças sobre o Wendigo. Você não viu isso, né, Fabiana? Não pode Você viu esse falar, comentário? Bruna, não pode falar, Bruna. Ô, cacete! Então, ele disse que uma criança falou, e ele disse que... E aí ele surtou, falou, não pode falar o nome. E aí as crianças todas ficaram curiosas. E aí... Aí ele falou e sumiu uma durante a noite. Não, ele usou pedagogia, olha só a pedagogia. As crianças que terminavam a tarefa, ele deixava ir lá na mesa dele olhar no computador ou qual que era o nome e as fotos do bicho. E aí, a Nívia, isso aí desbloqueou uma memória na cabeça dela. Pera, onde você tá lendo o comentário? É no Juan ou no Eugene? Ah, não, é na primeira parte do John Robinson. Isso, na primeira Ah, parte. beleza, é que eu tô no abrindo os Instagram. comentários aqui, beleza. E aí a Nívia desbloqueou a memória dela, esse comentário do Diogo, porque ela disse que aconteceu uma coisa parecida. Uma professora leu a história da mula sem cabeça na aula de português para exemplificar o folclore brasileiro e me traumatizou. Quem nunca, né? Na história que ela contou, era sobre uma rua sem saída, e ela mora numa rua sem saída. E a mula ia na casa no fim da rua. Eu moro numa casa no fim da rua. E no escuro, como a mula não tinha olho, ela só enxergava. Não sei como a mula enxerga, né, mano? É. A mula não tem olho, mas ela enxerga só o branco do olho, o branco do dente e o branco da unha. Que específico, né, cara? Eu nunca tinha ouvido falar disso. A aí cabeça da mula sem cabeça é um fogo. Você ia ver a mula um sem fogo. cabeça. É. Exato. Mas ela disse que ficou 3 meses tentando convencer os pais a deixá-la dormir de luz acesa. Mas como energia é cara, eu tinha que ficar no escuro, com os olhos apertados, a mão fechada, escondendo as unhas e a boca cerrada. Hoje em dia percebo que esquecia do branco das unhas do pé. Então, se a lenda fosse verdade, eu acho que isso é tudo uma estratégia pra criança fechar os olhos e dormir e não falar mais nada. Que eu acho que tá aí a explicação. Pra criança não abrir a boca e nem os olhos, tem que ficar de olhinho fechado, que aí a mula não vem. Eu adorei. Eu nunca tive medo da mula sem cabeça, porque eu sou garota... Ai, que susto! O quê? Amiga! O quê? Não, você não sabe. Eu apertei o botão que fica no meu... Eu dei play no YouTube sem querer, e aí começou uma voz falando assim... que era um caso criminal que eu tava ouvindo aqui, só que em inglês o cara tem uma voz grossa, e eu acho engraçado que a voz desse cara que narra esse vídeo é igual do... Sabe aquele assassino do Todo Mundo em Pânico? Sim. É a mesma voz. Eu vou até te mandar o canal depois, chama Beyond Evil. Mas aí começou a tocar e eu dei um grito que eu tomei um susto, desculpa. Achei que era a mula sem cabeça. Não, eu ia falar que eu nunca tive medo da mula sem cabeça porque eu era... Sou garota de apartamento, né? Nasci, cresci no nono andar. Mula sem cabeça é coisa da roça. Então, mas eu tinha... Quando eu viajava, eu tinha muito medo tipo assim, que eu ia pro interior, pra casa da minha família, eu tinha muito medo de... como que chama? Chupacabra. Nossa, esse aí foi meu terror da infância. É verdade, eu tenho medo até hoje. Eu tinha muito medo. Aliás, estamos quase chegando em 10 mil inscritos no Instagram aqui. Não lembra disso, não! Gente, 10 mil
seguidores no Instagram, a gente vai fazer um episódio especial só de ET pra Bruna, tá? Era o Operação Prato, tá? Não é qualquer um. É o Operação Prato. Operação Prato, exatamente. Nossa, cara, que terror. Não, então, e aí, outra coisa, pra ver se você para de repetir esse nome, Bruna, mas é porque esse negócio aí que não pode falar, dizem que pode ser ET também. Então, já ouvi falar várias histórias também. Esse e aquele outro com S. Não pode também. Esse daí eu não sabia que não podia, mas aí você me falou que não podia, aí agora eu não falo mais. Eu ouvi falar que não podia falar o nome. Não pode, amiga. Eu escutei no Sinisterhood, que eu adoro também, fica a indicação de podcast em inglês. E ela recebe vários casos também de ouvintes e as pessoas dizem que não pode falar o nome. Então fica aí. Não pensa no capeta que o capeta aparece. Pode ler. Eu vou ler os comentários do Spotify, então, já que você não tem acesso aí. Uhum. Tem o da Thalita, que ela falou: vocês falaram sobre ele usar BDSM como desculpa pra abusar de mulheres, e eu lembrei do caso do Armie Hammer. Por favor, faça um EP sobre ele. Tem a série na HBO, e realmente é um caso bizarro. Vale mesmo a gente fazer aí um episódio. Você lembra desse caso? Mais ou menos. Era um ator que... Armie Hammer. E tem até documentário dele na HBO. Foi isso que ela comentou. Ai, desculpa, amiga. É que eu tava lendo outro comentário ao mesmo tempo. Pode que você quer ler algum? Eu tô tentando abrir aqui de novo, porque na hora que você falou, eu fechei. Falei, vou tomar bronca. Mas é bom esse documentário aí da HBO, é bom. Eu gostei. É meio lento, mas é muito doido. Porque, tipo assim, ele é um bilionário, né? Ele vem de uma família, tipo, com muita, muita grana, muito influente. E a irmã dele, ela é, tipo, uma porra louca, sabe? E aí ela denuncia todo mundo. E tem vários casos de incesto, um monte de... Tipo, é uma família muito esquisita, tá ligado? É uma família muito zoada, porque você fica, tipo, quando começou a sair coisa do caso dele, eu pensei, é só um cara que gosta de BDSM. Só que daí começou a sair as coisas muito pesadas. Eu falei, não, realmente, o cara tipo, um predador sexual. Ele é um doido, assim, sabe? E aí começou a sair coisa da família também. Eu fiquei, meu Deus, cara, como assim? Não é só ele, é a família inteira que é podre, né? Então... tipo aquela família... Como chama aquela família que é cheia das... que é dona dos Estados Unidos, como é que era? Ai, não vou lembrar o nome dele. Os Kennedy? Não, Os Kennedy tem várias histórias, o Rockefeller também. Peraí. Os Rockefeller, provavelmente. Influential Families in America. Nossa. Vai achar um Não é Rockefeller, é Vanderbilt. Esses eu não conheço. Nossa, eles têm várias histórias de tipo... Porque eles são, tipo, tudo juiz, os caralhos. Sim. Aí tem a família Murdoch e... Sim, os Murdoch que tá rolando agora, o julgamento, né? Do cara. Esse caso é surreal também. A gente podia fazer dele, né? Podia. Faremos sim. Esperar terminar o julgamento aí, que tá saindo umas coisas muito bizarras no julgamento. Sim, e tem aquela lá, né, que é os Rockefellers mesmo. É porque eu tô assistindo Succession, né? Sim. E, mano, é muito bom. E conta, tipo, umas... Ó, a polícia vindo me buscar. E aí conta umas histórias, assim, de, tipo... De como é podre o mundinho dos bilionários, sabe? Quanta coisa encoberta, né? Por conta de dinheiro, enfim. Bom, tá ali o... Como é que é o nome daquele que tinha uma ilha? Que era amigo do Trump? Que morreu na prisão? Jeffrey Epstein. O Jeffrey Epstein também, aí é outro caso que é absurdo, né? E é isso, gente. Vamos encerrar. Antes de finalizar, eu quero deixar um recadinho aqui. Eu não quis falar no começo, porque eu acho que eu não ia conseguir fazer episódio depois se eu falasse antes. Mas é dedicar não só o episódio, mas o podcast a uma amiga muito querida que eu perdi na semana passada, que é a Michelle. Eu sei que você deixou já o recado, né, no mini episódio, mas deixar mais uma vez, que foi uma pessoa muito importante aí, que eu conheci por muito tempo, e que era uma pessoa incrível, maravilhosa, conhecida aí no mundo dos games, dos quadrinhos, no mundo online aí da internet. Martins, é muito legal. Ela era uma pessoa incrível, muito querida, e que acabou nos deixando muito cedo. Então fica aqui meu abraço aí para os familiares, para os amigos da Michelle.
conhecida como Vampira. E é isso, gente. Muito obrigada pra todo mundo aí que apoia a gente, que acompanha a gente e que deu essa força aí pra mim semana passada, que eu tava bem abalada com essa notícia. E é isso, gente. Eu não sei nem o que falar, assim, nessas horas, assim. Fiquei bem emocionada mesmo. Mas uma coisa que dá aquele quentinho no coração é saber que a Michelle ainda conseguiu salvar várias vidas depois que ela se foi. Então, mais um lembrete para vocês também, de sempre deixarem aí avisado para os seus familiares. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas que a gente sempre tem essa possibilidade de salvar vidas. Então, doe órgãos, gente. É muito importante. E é isso. Não tem muito o que dizer, não. Só queria deixar uma coisa, que vocês podem avisar a sua família sobre a doação de órgãos, mas você também pode se cadastrar no programa do governo e você tem uma carteirinha que você anda na sua carteira que diz que você é doador de órgãos. Então, tipo, isso. Caso aconteça alguma coisa e seja muito inesperado, tipo, sei lá, você tá na rua, né? Tem ali, porque a gente tem que lembrar que também é uma coisa que tem que ser feita muito rápido, né? Não é... exatamente. Não é todo caso, enfim. Sim. Mas é sempre bom lembrar, porque até a gente já recebeu e-mail de ouvintes nossos que foram salvos por doação de órgãos, né, gente? Então, é verdade. É muito uma importante. Coisa... É muito importante mesmo. Então, mesmo... Tô com vontade de chorar, amiga. A gente sabe que mesmo... fica isso, sabe? Mesmo nessa dor, assim, saber que essa pessoa não só tocou a vida de outras pessoas quando ela estava viva, mas também depois que ela partiu, ela também salvou outras vidas, né? Então, acho que isso também é muito lindo e fica aí a mensagem pra todo mundo. É isso. Então é isso, gente. Beijos. Beijo, até mais. gente. Até mais. Tchau. Tchau.